Olá, lá no livro de 2 Samuel, do capítulo 21, do versículo 20, diz assim: houve ainda outra peleja, esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia de gigante. A Bíblia está nos contando a história do rei Davi, que ele estava em uma peleja. E ali naquela peleja havia um gigante de grande estatura. Ele tinha 24 dedos ao total. E diz mais: quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. A palavra de Deus nos está contando a história que Davi ele vivenciou, né? Ele estava numa peleja e ali 4 gigantes vieram para matar a Davi e para matar os seus companheiros, o exército de Deus. E o que aconteceu? Davi, ele invocou o nome do Senhor, ele pediu ajuda a Deus e Deus rapidamente livrou Davi da mão daquele gigante, que aparentemente era impossível eles saírem dali vivo. Mas como Davi, ele falou, né, no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, não temerei mal algum, porque o Senhor me guia e me consola. E lá no versículo no capítulo 22 do versículo 18, diz assim: livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim, contribuiu-me segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Davi ele está contando que Deus deu o livramento para ele, porque aqueles inimigos eram muito mais poderosos do que ele. A Bíblia diz que Davi ele era pouquinho, ele era de pequena estatura, tanto que quando Samuel foi na casa de Jessé para escolher o rei de Israel, Davi ele estava no campo cuidando das ovelhas e os irmãos de Davi estavam na casa, né? E aí quando Samuel chegou, ele olhou para os irmãos de Davi e ele falou assim: aquele ali deve ser o rei de Israel, a qual Deus mandou eu vir aqui ungir. Porque ele parece ser um guerreiro, realmente ele parece ser o rei de Israel. Só que não era nenhum deles, porque Deus ele não vê como o homem vê. Deus vê o coração. E quando Davi chegou, ele o desprezou quando ele olhou para Davi. O profeta Samuel olhou para Davi e o desprezou, porque Davi, ele não tinha aparência de guerreiro. Você tem que entender uma coisa, que não importa a sua aparência, não importa se você é jovem, não importa se você está conhecendo Jesus agora, não importa a sua religião. O importante é que você venha receber essa palavra no seu coração. O importante é que você venha crer que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele pode todas as coisas. Se você obedecer a palavra dele, a partir de hoje, se você invocar o nome dele, servir a ele com sinceridade, ele vai te recompensar, ele vai te ajudar, ele vai estar contigo em todos os momentos da sua vida. Seja lá o gigante que se levantar contra você vai cair por terra. Pode ter 24 dedos, pode ter 10 metros de altura, pode ter 20 metros, seja lá o que for. Então fique com essa palavra de Deus no teu coração. Que essa mensagem venha fortalecer a sua fé e você venha entender uma coisa, que só morre quando chega a hora da pessoa. Davi ele enfrentou muitas coisas na vida dele, muitas coisas durante o reinado dele. Ele foi cercado várias vezes Davi passou pelo vale da sombra da morte, mas Deus deu o livramento para ele, como ele está contando aqui na palavra, que surgiu um gigante que tinha 24 dedos. Deus foi lá e derrotou aquele gigante. E Davi, ele não morreu de doença. Davi, ele não morreu sendo derrotado por ninguém, não. Ele morreu na velhice. Ele morreu quando Deus o chamou ele. Entendeu? Então, que você venha crer nessa palavra. Que enquanto você viver nessa terra, o Senhor vai estar contigo. Nada vai te derrotar.
Você, quando chegar a hora da sua partida, você vai ser farto de dias. Você não vai morrer de doença, você não vai morrer de enfermidade, você não vai ser morto por ninguém, porque ninguém vai tocar na tua vida, porque a partir de hoje, o guarda de Israel, ele vai estar contigo. Você recebe essa palavra? Diga, eu recebo, em nome do Senhor Jesus Cristo.